mas não de Bruxelas, porque de Bruxelas me inspirou, de facto. Bom, portanto, eu sei que muito pouca gente leu aqui ainda o livro e, portanto, a ideia é a Ana Cristina Silva contextualizar, portanto, falar um pouco do filme. Entretanto, eu perguntar-lhe porquê salvação barra redenção. Boa noite. Sendo da audácia, arranja-se mais alguns. Isto começa a ser um bocado pequeno, se calhar voltamos a fazer os LOL. Não, isto é que está mal. Há demasiadas mesas e vamos ter que dar um rearranjo aqui, basicamente. Ou então, quando for eventos assim, for as coisas de outra maneira, não sei. Ana, se quer começar pela redenção, salvação, se quer fazer um outro... Não, só, eu vou sentar aqui porque não gosto de estar a defender as pessoas. Exatamente, vou sentar aqui. Acho muito bem. Porque não gosto de estar a falar Já, sem... agora. Exatamente, sentamos os dois. Eu penso que é que for por cima, mas mete-me a impressão de estar a falar e não estar a ver as pessoas. E por isso... E a primeira pergunta foi uma pergunta. Primeiro gostei muito daquilo que o Jorge Luz escreveu, porque diz duas coisas. Rocha. Diz duas coisas que eu vou pegar que me identifico profundamente. Segundo, também gostei muito da pergunta salvação, porque este livro só se podia chamar salvação, apesar do título não ter sido inventado por mim. Porque este livro foi um livro que tem vários níveis de salvação. Como diz o Jorge, isto começa com... não se devia desvendar o livro, mas para se falar deste livro eu tenho que desvendar, porque isto é um livro um bocadinho intrincado, digamos assim. Então, duas histórias em paralelo, e para serem duas histórias em paralelo, que não sejam dois livros diferentes, a autora teve que serzir, apesar de ter sempre dúvidas se a serzir dela estava bem feita ou não. E, portanto, mais do que serzir, eu quis que houvesse uma projeção de um livro no outro e vice-versa. E, portanto, para se explicar isto, não se explica sem se falar um bocadinho de como é que é a história. Portanto, isto é... aliás, deixa-me perguntar uma coisa. Já leu o livro? Já. O Heitor. Sabe como é que se chama o escritor? Pois. Apanhei o Heitor... Não. Eu, de início, vi... eu estive muito atento. Só que depois enredei-me com o... Não sabe o nome do homem? Esqueceu, É o outro. Não, eu só dizer que isto é uma coisinha de propósito. Eu já explico porque é que eu perguntei isto, não é para o meu. Mas eu estava à espera disso, só que achei que não é o mais importante. Não é o mais importante. É só para ilustrar a questão da projeção. Porque, portanto, como estava a dizer, é um escritor. Ao fim de 12 livros, eu acho que podia. Os escritores têm sempre a paranoia de falar deles próprios. E ao fim de 12 livros, eu acho que já tinha o direito de escrever sobre a escrita. Portanto, é um escritor, portanto, é um livro que a mulher morre. E a última coisa que lhe pede é para escrever um romance, porque o romance o poderá salvar. E, portanto, o primeiro nível de salvação é a própria escrita. E a escrita, portanto, salvação, a escrita funciona aqui como um exercício de redenção. Que é escrita porque é um escritor, como é a narração para qualquer um de nós. Nós compreendemos e damos sentido à nossa vida narrando-nos. Todos nós, no dia-a-dia, quer narrando-nos aquilo que nos vai acontecendo e ao narrarmos, encontramos, damos sentido. Portanto, não é este sentido de redenção não é necessariamente um privilégio dos escritores. É um privilégio de toda a gente através da narração. Só que o escritor a exercita através da escrita. E, portanto, essa mulher sabia que a escrita o podia salvar, pede para escrever um romance. Salvar da sua dor. E então eu invento uma personagem que se chama David. Chama-se David.
E ele chama-se, o escritor chama-se David. Também. Também. Só aparece uma vez. Só aparece uma única vez no livro. Por isso é que eu perguntei. Só um leitor muito atento é que dá por isso. Em que a mulher lhe pergunta, a mulher lhe diz: eu não quero morrer, David. Mas eu sou muito atento. Eu ia lá. Vaidoso. Exatamente, o próprio escritor também se chama David, mas só aparece uma vez. E, portanto, ele cria uma personagem do século XVII que se chama David Negro, em que, e que não tem nada a ver com ele e tem tudo a ver com ele, porque é assim que os escritores funcionam. Não tem nada a ver com ele, é do século XVII. Tem tudo a ver com ele porque é um médico. E ele acreditou na médica que ia salvar a mulher e na ciência, e a médica não salvou. Portanto, ele quis criar isso na função da omnipotência dos escritores, quis criar uma personagem que fosse capaz de salvar a mulher, entre aspas. Tivesse o espírito de busca em relação à ciência, que no fundo não encontrou na mulher, na médica, que não salvou a mulher. E essa personagem é confrontada, essa personagem que ele criou vive, tal como eu, a perda. Só que são perdas, no caso dele, também perde a mulher para a Inquisição. No caso dele, o David Negro, da personagem que ele criou. Perde a mulher para a Inquisição e a filha, que deixou ficar em Portugal, portanto, porque ele acaba por ter que fugir. E, portanto, as perdas do David, escritor, são refletidas nas perdas do David Negro. E depois, portanto, há um processo de luto. E eu sou psicóloga, como sabe aqui a minha querida aluna, ex-aluna Veronique, e eu sustento muitas das coisas. Neste caso, só sustentei uma das dimensões, que foi a questão do luto. Portanto, esta minha personagem atravessa as várias fases do luto, aquilo que a psicologia designa como as várias fases do luto. E, portanto, eu sustentei em estudos em que há um processo, um luto normal, não patológico, não é? Em que há uma fixação, em que há um processo de fechamento completo em relação ao mundo, porque a própria dor leva o sujeito a encerrar-se do mundo, portanto, só existe a incredibilidade da mulher não estar viva e só existe a dor. E, portanto, tanto que é impossível a escrita, numa primeira fase, a escrita e o exercício de escrita que a mulher lhe pediu é extremamente complicado, para que, ao longo dos vários capítulos do David, escritor, ele gradualmente vai-se abrindo ao mundo. E vai-se abrindo ao mundo porque, pela sua dor, não lhe interessava nada do mundo. Vai-se abrindo ao mundo e isso prende-se com a sua personagem, nomeadamente através dos massacres que ele assiste na televisão. Ele começa por assistir ao massacre de Paris. E aquele horror é tão grande que o leva a reinventar, porque a personagem tinha estado no massacre de São Bartolomeu, a minha personagem, a minha também, a dele, tinha estado no massacre de São Bartolomeu e tinha falado já das questões, de algum modo, falar da Inquisição e ao falar do massacre de São Bartolomeu, do extremismo religioso, neste caso por parte de cristãos, também em relação ao humor que lá aparece, que aquele extremismo atual, tanto que às páginas tantas, por acaso é pena eu não, às páginas tantas, aquele extremismo atual que eu vi no massacre de Paris é tão chocante que vai influenciar a própria continuação do livro. E onde eu estava a dizer que não foi em relação depois também assisto na televisão, a referências muito mais curtas a um massacre que houve no Paquistão, em que assiste sobre cristãos, e onde ele assiste àqueles testemunhos dos jihadistas, e ele faz daqueles testemunhos finais, aqueles testamentos finais do jihadista,
e onde ele faz uma relação entre, é uma pena não conseguir, entre aquilo que esse jihadista está a dizer e aquilo que um inquisidor no século XVI discursou sobre Deus. É exatamente a mesma coisa. Aquilo que o inquisidor no século XVI dizia sobre Deus e sobre aquilo que gostava de encontrar, mas não sou capaz de encontrar pelo meu vigor. Só para vos ler. É exatamente, só para vos ler, porque vocês devem estar está aqui. Este mundo está cheio de impenitentes que na vossa imaginação são fiéis. E proteger o inimigo, cuidando que é amigo, não é piedade, é ignorância. Só Cristo foi verdadeiro, foi verdadeiro amor e verdadeira fineza. Por isso, na mesma medida, apenas os seus servidores distinguem o inimigo e, sabendo do seu ódio, conseguem descobrir o herético. Cristo amou e padeceu por todos. E o Santo Ofício procura fazer o mesmo por todos vós. Isto é igual àquilo que um jihadista no seu testamento dizia. E essa analogia é feita pela minha personagem escritora. Não sou eu. Mas que terá, de algum modo, muitas, porque é outros aspectos que este livro me permitiu, foi eu escrever sobre escrita. Coisa que eu nunca tinha feito, porque no processo de escrever, a personagem tem dúvidas. Tal como eu tenho, escrever um romance, saber desconfessar, não tenho a certeza nunca se a cidadela entre os dois livros está bem feita, essa projeção. Tem dúvidas, faz críticas, nomeadamente ao meio literário. A minha personagem faz críticas. A minha personagem desmascara-se. Por isso é que não é um romance histórico, portanto, porque eu acho que às páginas tantas aqui não é um romance histórico na acessão do termo, porque a minha personagem, escritor, falsifica a história de forma deliberada. E nas páginas tantas ele diz, isto não podia ser, porque ele vai ao encontro, vai para Hamburgo, e vai ao encontro e encontra várias personagens que de facto existiram, que é uma coisa que eu gosto de fazer, misturar personagens reais com personagens. Quando quiserem interromper, tem muito mais graça se houver perguntas. E, portanto, encontra o primeiro, isto, na cena dele ser médico, a personagem, David Negro, ser médico e cientista, ele encontra o Rodrigues de Castro, que foi um médico português em Hamburgo e que escreveu o primeiro tratado de ginecologia feminina. Portanto, fazia. Ele encontra um comerciante muito famoso e não podia encontrar-se, e encontra o Uriel da Costa. E não podia encontrar-se exatamente nos sítios e nas alturas que eu disse, porque havia ali um desencontro de épocas. Mas, como eu digo às páginas tantas, o que interessa é a ficção e não propriamente a realidade histórica. Não sei bem, não foi bem exatamente isto que eu disse, mas o sentido foi este. E, portanto, não é um romance histórico neste sentido, mas é no sentido de uma coisa que disse o Jorge e que eu gostei particularmente, porque é nesse sentido que eu costumo fazer romances históricos, e já volto ao livro depois, que é o intemporal. Milão Kundera tem uma coisa que costumo citar, que eu gosto muito, que é a diferenciação entre romances históricos, que são uma ilustração de uma determinada época histórica, e romances históricos que procuram centrar-se naquilo que é intemporal ao homem, independentemente da época histórica. Que são as coisas que fazem com que o Shakespeare tenha sido um grande psicólogo, porque o Shakespeare falava do poder, do ciúme, do amor, da ganância, etc, etc. São as coisas que todos os livros falam. Todos os livros bons. Bons. São as coisas que todos os livros falam. Não há escritor que invente nada. Que invente nada. Só recomeça. E, portanto, é exatamente nessa perspectiva que eu gostaria, e neste caso, sendo muito modesta, é nessa perspectiva que eu gostaria de escrever romances históricos,
e por isso pude-me dar ao luxo de aldrabar a própria história. Isto dentro do registro de ele refletir sobre aquilo que está a escrever e sobre as dúvidas que tem enquanto está a escrever e sobre o que é que o escritor põe lá quando está a escrever. Tal como a minha personagem David, eu nunca escrevi nada que fosse autobiográfico, e é tudo ele diz isto abaixo de páginas tantas, e é tudo profundamente autobiográfico porque tem a ver com as minhas convicções. E se calhar também tem a ver com algumas das minhas projeções, mas isso seria eu ver depois de ter escrito 12 romances. O leitor que lê um ou dois não se consegue detectar, acho eu. Onde é que eu me repito? E eu repito, tal como a Rosa Monteiro diz. Sempre a escrever o mesmo romance, não é? Não é bem. Eu repito os meus fantasmas, não é bem, de certa forma, sem querer. Repito, sei lá, posso dizer uma coisa. Faz um ensaio de ecostória. Não é bem, também. São. A Rosa Monteiro, naquele livro que eu gosto muito, que é a Oca da Casa, fala do anãozinho que, sem ela querer, aparece sempre nos livros. E eu também sou capaz de identificar os meus anõezinhos. Um deles, por acaso repito aqui também, é que uma das personagens da David está a escrever à hora da morte. Tem vários livros, nomeadamente A Dama Negra da Ilha dos Escravos, e, de certo modo, O Rei do Monte Brasil, de certo modo porque é de forma diferente, porque ele vai se matar, o mocinho de Albuquerque. Não está à hora da morte, mas nesse dia vai se matar, portanto a coisa vai dar ao mesmo. E em que a narração é a forma de, nos momentos finais, se reencontrarem e é a sua redenção. É a sua redenção, a redenção da sua vida. Reencontrar ou encontrar o sentido da sua própria vida. Neste caso, nesta personagem, das suas próprias perdas, que são as perdas do meu escritor. De forma projetada. E depois estava eu a dizer que a questão do massacre tem, portanto, a vida real, digamos, do escritor, a vida real aqui do escritor, leva-o em contacto com, neste caso, com aquilo que eu assisto na televisão, leva-o a redirecionar o próprio livro. Portanto, é assim que ele introduz uma personagem, que é o Uriel da Costa, que é um personagem real, fascinante do meu ponto de vista, e que foi sujeito a um outro tipo de extremismo, neste caso o extremismo judaico, e que tem uma vida em que, tanto eu como o meu médico, como o meu escritor, tal como a autora, são ateus. E como tal, põem em causa os horrores. Portanto, o Uriel da Costa põe em causa, e foi por isso que eu percebi, a imortalidade da alma, e tanto um como o outro, tanto as minhas personagens, como a autora, como o Uriel da Costa, põem em causa os horrores que se fizeram em nome da redenção. Por isso, um outro tipo de salvação. Salvação pela escrita, salvação pela religião. E salvação pela escrita do meu escritor, que não se salva, mas tem uma esperança aberta. Gradualmente, o livro foi sugando, ele continua a viver a mesma dor, mas essa dor, a dor do luto, mas essa dor não foi-se atenuando ligeiramente, digamos assim, permitindo inclusive viver, abrir as possibilidades com uma noite de amor. Isto é, fica bem sempre um romance. Fica bem. Mas uma coisa ainda. É seco. Uma coisa ainda assim. De qualquer maneira, o que permite que, de qualquer maneira, o meu escritor e a minha personagem, David Negro, acabam os dois no céu, um a olhar para as estrelas e outro num avião. Eu não sei se quer, eu agora gostava mais de entrar na fase das perguntas-respostas, que é para não estar, já estou a... para não estarmos só eu a falar, porque diga. Posso fazer uma pergunta? Posso citá-la por Cristina? Pode ser possível. Eu não li o seu livro, mas vou ler. Então. Mas há uma coisa que eu gostava de perceber antes de pegar nele,
é se o seu livro foi escrito por si, pelo seu escritor. Fomos os dois. Não, e se tendo sido, se foi o seu escritor, se ele vai continuar a produzir livros. Não. Pronto, então. Mais descansado. Não é só para dizer. Porque não, porque um escritor pode perfeitamente criar um falso escritor que escreva de uma maneira completamente diferente do que que o próprio escritor escreve. Portanto, não é? Portanto, é isso que eu gostaria de perceber se havia algum conflito. Este escritor, por acaso, escreve um bocado, tem um bocado do estilo. O escritor. Aliás, o escritor, a parte do escritor escreve tem mais o meu estilo Do que a própria Cristina. do que a parte do escritor. A parte do escritor que escreve tem mais o meu estilo, daquilo que eu já tenho feito, do que a parte. Não sei. Aquela forma de eu já ter escrito daquela maneira, de algum modo, alguns romances históricos, com aquele tipo de registros. E a parte do escritor não tem tanto, a parte da personagem do escritor não tem tanto esse estilo, que é um estilo diferente. Diferente porque é atual, não é? Apesar de tudo, tem que haver um certo cuidado. Apesar de eu não ter, eu tive mais cuidado desse ponto de vista, foi na Mariana, todas as cartas, que aquilo é tão barroco que o João Barreto confundiu aquilo, assisti isto no Acontece. João Barreto dizer, olha, isto é uma tradução das cartas da Mariana. E não é verdade, não foi? Mas aí eu tinha mesmo a preocupação de ter o discurso do século XVII. Aqui não. Mas pronto, há certos cuidados que se tem que ter, uma certa forma de narrar que não é exatamente igual à forma do... Concorda comigo? Não concorda? Não é exatamente igual. Ai dele. Só apanhei no David. Não. Por ser o mesmo nome. Exatamente, foi de propósito. Além disso. Mas eu já sei. Sim, mas eu faço esta pergunta, já tenho feito esta pergunta a várias pessoas, ninguém só aparece uma vez. Reparou? Mas a Manela. Inclusive o nome da vida esquece-se muito facilmente. O verdadeiro nome. Porque só aparece uma vez. Sim. E só aparece como. Não aparece. Mas isso é deliberado. Foi deliberado. Isso é uma tentativa de brincar um bocado com os leitores, de uma espécie de jogo de gato e rato. Deixa cá ver quem é que topa este bocadinho. Não, foi deliberado porque, se calhar, e se calhar tem a ver com as minhas dúvidas enquanto autora, enquanto servidora de duas histórias. Não sei. Isto pode-se ler como duas histórias independentes. Mas eu queria que se entrelaçassem. Porque se fossem duas histórias independentes, tínhamos aqui dois livros. Eu não quero que estejam aqui dois livros. E esta coisa de eu brincar é para que o leitor, como há pequenas coisas que não eu vou dizer uma muito que eu pus deliberadamente, mas é estúpida como a história da vida. Ou seja, por exemplo, às tantas o escritor fala de como é que conheceu a mulher. E a mulher, tanto o escritor como a mulher eram órfãos. E enquanto e eram órfãos e os pais dela morreram quando ela era pequena, tinha 6, 7 anos. E ela ia, da mulher dele, e ela ia à procura, ia para a cozinha, à espera que os pais chegassem, porque ninguém disse que os pais tinham morrido. Isto, quando o David Negro tem que deixar a filha, é exatamente aquilo que a filha faz. São pequenas coisas em que se vê a projeção, mas que tem que ser de facto, são pequenas coisas que podem passar perfeitamente, e em que eu deliberadamente manipulei, porque é assim que o escritor faz. O escritor disfarça, utiliza as coisas que ouve, disfarçando-as. Manipula. Mostra-se disfarçando também. Portanto, não é para brincar, quer dizer, é. Mas não é.
É isso a ficção, não é? É isso, É isso ficção. a ficção. E aqui este caso só envolve de tal forma, porque aquilo é extremamente envolvente. O leitor começa a ler e, de facto, a história está muito bem agendada e agarra o leitor. O nome é algo que não importa. Não. A história não é o nome, não é? Não, mas eu usei. Desculpa. Mas exatamente porque queria mostrar a história da projeção. Aliás, devo dizer, para o seu descanso, que eu fiz esta pergunta já 2 ou 3 vezes. Ninguém, exceto também eu, pelos vistos, ninguém acertou. Nunca ninguém acertou. Exatamente, porque está uma coisa, ainda por cima, não é um discurso direto, é um discurso indireto. Portanto, e que aparece uma única vez. Posso dizer uma coisa? Eu não li o livro, naturalmente, mas vou ler, né? Muito breve. Mas falou aí numa coisa que me interessou bastante, porque eu conheço um caso semelhante. A senhora falou que o seu escritor, o seu autor, foi um indivíduo que a mulher lhe pediu para ele escrever um livro para ele viver depois, né? Mas foi No fundo, é isso. Ela escreve um livro que o livro vai te salvar. Exatamente. Eu conheci um caso muito semelhante a esse, em que não foi exatamente com um pedido, mas que o próprio escritor achou por bem que, escrevendo um livro, talvez ele conseguisse sobreviver com mais facilidade a esse tipo de coisa. E eu achei isso muito interessante e era essa observação que eu queria fazer. Agora, há uma outra coisa que eu gostaria de falar. Falou aí em 2 tipos de luto, o patológico e o... Eu não gosto de ser normal, mas é que segue as fases que dizem os psicólogos. Pronto, exatamente. O patológico é aquele luto em que a pessoa incorpora... Em que 12 anos depois... Incorpora a perda e mantém. Não é? Exatamente. O outro, era isso aí que eu queria exatamente que me explicasse. O outro passa por várias etapas, desde a negação, que é a negação, o patológico é que fica sempre na negação. Claro. Exatamente. A minha personagem fala com a mulher como se ela estivesse viva. E acho que é muito frequente, diga-se de passagem. Eu continuo à espera, isto do princípio, continuo à espera que ela apareça. É absolutamente, não quer dar a roupa porque acha que pode servir, pode vir a ser necessário. Exatamente, porque é o que ele diz, porque pode vir a ser necessário. Portanto, isto é uma coisa de negação. Mas esse é o patológico. Não, mas isto é o princípio. E neste caso é o princípio. Isto é no primeiro mês, porque isto está dividido, se não está dividido em mês primeiro do escritor. Sim. E chega 15º ao mês, 15. não lembro, 15º e 2 semanas. A autora já não se lembrava. Mas a propósito de lembrar. O David tem esquecimentos, mas isso são compreensíveis. Mas tu chamas-te David? Não, mas Não, o escritor é que o escritor é que chama. Tal como a personagem que se chama David Negro, Eu estou a brincar com ele. que é uma projeção do David Negro. Pronto, era sobre essa questão da diferenciação dos lutos, porque eu compreendo aquele luto, pronto, e nós na comunidade cigana, por exemplo, sabemos que tem um luto que é... Nós, na cidade, nós. Aquele é um luto patológico, eles incorporam aquilo e aquilo vai até ao fim dos tempos, deles naturalmente, sempre mantendo a mesma coisa. E depois há um outro que é aquele que gradualmente se vai tentando esquecer, tentando Não é esquecer, superar esse tipo de vai deixando espaço. O luto patológico não deixa espaço para viver mais nada, a não ser a própria dor. Exatamente. A dor no luto, eu não gosto da palavra normal e estava a falar para a palavra séria. Mas a gente compreende. Mais comum, talvez. Não, tem um nome técnico, agora está a faltar. A dor está lá e a dor continua. E ao fim do ano, aliás, ele teve um processo que é também normalíssimo,
teve um retrocesso na intensidade do aniversário, do tal laço que é forte e continua a sentir-se a saudade disso tudo, só que começa a deixar espaço para olhar para o mundo outra vez. Sim, essa é a função do mundo. Exatamente. É libertar o espírito para o resto, para a continuação da vida normal, não é? Por isso é que se faz o luto. É um momento de dor muito profundo e não sei o quê, passou. Ok, está arrumada esta questão. Pois. E continua a saudade e não sei o quê, mas já está arrumado esse problema. Portanto, o luto patológico deve ser mesmo patológico, porque o luto de acima não desaparece. Não desaparece. Não sei se querem mais, diga. Então, agora pergunto eu. 3 perguntas. Primeiro, quero dizer que neste romance a Ana Cristina vai resolver alguma coisa que pensou que deixou por concluir nas fogueiras da Inquisição, nomeadamente o que é que teria acontecido aos personagens que Esther andou a ajudar a levar para Santiago de Compostela, nas peregrinações para Santiago de Compostela, por os deixar fugir às fogueiras da Inquisição, ou seja, houve alguma coisa que sentiu que deixou por concluir e que pega neste romance? Primeira pergunta. Segunda questão. Ana Cristina concilia a escrita literária com a escrita académica. Aquilo que eu sinto ao lê-la é uma escrita extremamente bem escrita, portanto, aqui passa a redundância. Mas, portanto, há claramente uma escrita muito competente, extremamente envolvente, como o António estava a dizer, mas a minha pergunta é, como tem que conciliar esse lado, Ana Cristina académica, Ana Cristina escritora, até que ponto, se dedicasse só à Ana Cristina escritora, e se emanciparia para uma forma de escrita eventualmente mais inovadora, se eu posso dizer assim. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Saramago, já agora, a partir do momento em que se libertou da escrita jornalística, portanto, explodiu da forma como explodiu em termos de talento. E a terceira pergunta tem a ver com o facto de, não sendo um romance claramente histórico, os seus romances não sendo acadamente romances históricos, porque têm a ver mais com os conflitos entre as personagens, em todo o caso sente-se que a Ana Cristina tem um grande trabalho de investigação para vir a escrever, mesmo que falseando a história, portanto, para colocar realmente os dados certos, mesmo que de forma eventualmente e intencionalmente preocupada. Estas são as 3 perguntas. Só quero dizer que fico extremamente satisfeito, muito satisfeito, com o facto de se voltar a realçar a figura histórica do Uriel, porque realmente o Uriel da Costa é um personagem fascinante. E a esse nível nós conhecemos, penso que é pouco divulgado. Também acho. E nesse aspecto, convenhamos que numa altura em que os monoteísmos, e não só todas as religiões, porque os próprios budistas na Birmânia estão a fazer o que estão a fazer aos rohingyas, considero muito importante uma literatura empenhada em lembrar que aquilo que o Saramago no fundo dizia, que Deus é vingativo, que Deus é mau para a natureza e que nós precisamos nos libertar dele. Olha, agradeço as 3 perguntas. A primeira acho que não. Ou seja, o tema, não os personagens em si, porque eu gosto das fogueiras de iniciação desta à parte. Eu tenho 2 livros. Os autores têm os seus filhos de preferência. E os meus filhos de preferência são as fogueiras de Inquisição, as cartas vermelhas e agora este. São os meus preferidos. Mas, no entanto, já
esqueci, já foi há tanto tempo que já esqueci um bocadinho as fogueiras da Inquisição. A segunda coisa que disse, estava a dizê-la, eu só estava a suspirar. Foi a segunda pergunta. Não sei se conseguiria dar um salto, não sei avaliar, porque nunca tive liberta, sabe? Portanto, não sei avaliar se conseguiria dar um salto estando liberta. Gostava muito de estar liberta. Verónica, peço imensa desculpa, mas gostava. Porque é como se eu fosse duas pessoas, às vezes. Aliás, já me chegaram a perguntar, como é que tu és a mesma? Porque eu vivo num contexto em que isto não existe. Existe, porque as pessoas sabem que... As pessoas sabem que o contexto da minha vida, do meu dia-a-dia, é... Eu tenho que produzir artigos científicos. E o que é valorizado é a produção de artigos científicos. Artigos científicos, e agora, hoje em dia, a ciência está transformada numa espécie de produção em massa. Em que não interessa a qualidade, interessa despejar coisas. E depois cada um é meio... Se há coisa que me atormenta e que me chateia, neste momento estou a escrever um romance que eu acho importante, que é sobre Pina. Romance. Romance, não é um testemunho, é um romance sobre Pina. E há 2 semanas veio uma major revision. Uma major revision quer dizer que é alguém que olha para um artigo científico e diz: pronto, os dados são muito interessantes, mas não acho nada bem que tenha escrito sobre este ponto de vista teórico. Acho que deve fazer. Não perceber metade das coisas que lá tema não interessa. Acho que não deve fazer não sei o quê, porque é algo. Até porque aqui são 2 revisores e um que acha uma coisa e outro que nem acha nada disso, portanto. Mas a gente tem que. Uma pessoa está no meio de um romance e ter que cortar completamente com o romance. E ter que me dizer, porque aquilo também existe pensamento. E ter que. Custa. E isso também me custa. Não é que eu pretendo ser, aliás, no sítio onde eu estou, quase mais ou menos, as pessoas sabem, mas é uma coisa que eu não falo. Eu não falo de literatura no sítio onde eu trabalho. Aliás, não falo de literatura. E não é uma coisa de ser, portanto, é valorizado exatamente que nós somos influenciados pelo contexto, como dizia o Ortega Gasset, é o homem em sua situação. Não é muito difícil eu não me sentir às vezes culpabilizada por estar a escrever um romance, muito difícil, porque devia estar a escrever mais artigos científicos, mais, repetir a mesma coisa muitas vezes de forma diferente. Portanto, eu não sei se consegui, acho que não, porque não tenho nem tão boa conta como o Saramago. O Saramago é o meu autor favorito. É português. O Alfredo. Vamos lá para fora, se me acharam para cuidar. Vamos lá discutir isso. É o meu autor português favorito. Não é assim. Também gosto, mas pronto, eu posso ter uma. Não sei se não conseguia, mas agora que eu gostaria de. Eu olho, é reformado, pena, não falta tanto. Não sou reformado, agora estou a trabalhar mais. Esse é o problema. Gostava tanto de ir para a reforma. Ainda me falta para aí 2 ou 3 anos para ir para a reforma. A juventude é assim. Olha, só 2 questões. Como venho de uma área diferente da literatura, apesar de passar a vir a ler, que não devia, devia-me dedicar, de facto, a escrever. Eu ler, também leio à mesma. Ler. Também devia fazer o que eu faço. Pois. Tu sabes o que é que eu estou a falar. Sei. E tinha 2 questões. Primeira, já falou 3 vezes do problema da Inquisição. 3? Sobre 3 livros. Ou já escreveu 3 livros sobre 2? 2. Pois, eu não li, mas tem algumas contas a ajustar com o passado, com a sua memória? Não? Eu colega a história. Não, mas se calhar são... E outra, só por curiosidade, conhece o Museu Hebraico, o cemitério hebraico de Hamburgo?
Não conheço, porque nunca fui a Hamburgo, curiosamente, mas li Pois. coisas sobre o museu. É que eu vivi 5 anos em Hamburgo e, portanto, estava a falar coisas que me tocou assim, quer dizer, agora por causa até que a gente chegou a Hamburgo. Já parece que estamos a Madeira. Mas é interessantíssimo A gente porque... chegou a Hamburgo porque eu escrevo para um no jornal semi- português de Hamburgo? da Alemanha, que é o Portugal Post, já ouviu falar? Já. Eu escrevo para lá. Ok. E então li coisas sobre Hamburgo, foi daí que veio Hamburgo. Ok. É porque é interessantíssimo porque é um dos poucos cemitérios judaicos que não foi destruído pelos nazis. Ele foi mais ou menos o grupo, não sei propriamente as condições, e encontramos nesse cemitério uma enormidade de nomes portugueses. Tinha uma comunidade de 250 portugueses no princípio do século Que é XVI. uma coisa de facto incrível, as pessoas ficam assim um bocado arrepiadas. Foi por isso que foi para Hamburgo. Exatamente. Não, eu fui para Hamburgo por causa disso, sim. Não, por isso o livro, eu nunca fui a Hamburgo, pessoalmente, o livro foi para Hamburgo, foi por causa disso o livro foi para Hamburgo. Falta-me responder uma pergunta, e agora eu não me estou a lembrar A isto. questão da investigação histórica. A questão da investigação histórica. Pronto. Eu investigo, mas não faço, mas não sou aquela. Como eu investigo nas outras coisas, eu não tenho muito. Primeiro, não tenho dinheiro para pagar investigadores, e depois não tenho tempo para andar a ler. Portanto, o que é que eu faço? Eu quero ler, eu para este investiguei também umas coisas, mas quero ler aquilo que seja. Que me dê, que seja suficientemente, ou seja, há autores, estou a pensar no Miguel Real, que lê tudo sobre não sei o quê, eu não leio tudo sobre não sei o quê. Leio aquilo que é mais significativo e que me dá a maior quantidade de informação possível, porque eu não vou escrever um livro histórico no sentido de ilustração histórica. E, portanto, consigo ser, e ando de comboio, não sei guiar. Bem, não sei guiar. E, portanto, consigo ler coisas assim. Por exemplo, sei lá, para as cartas vermelhas eu li tanta coisa, que a seguir foi a segunda morte da Ana Carolina, só li estava satisfeita porque só li um livro, Das Trincheiras com Saudade, que era sobre aquilo que passa-se na primeira parte da Primeira Guerra Mundial. Tinha uma visão de tudo, sem ter que ler 20.000 livros. Porque depois aquilo tem que ser organizado de forma a encaixar, não é? Mas pronto, mas eu estudo. Há uma coisita para fazer.